Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a essa aula. Flávia aqui. Se você não me conhece, eu sou a Flávia, eu sou estilista de moda e modelista profissional há 12 anos e nas minhas redes sociais eu compartilho tutoriais de costura e compartilho também o desenvolvimento do vestuário, que é a minha área de atuação. Essa modelagem que eu vou ensinar a costura para vocês hoje é uma modelagem que está disponível para compra no meu site e que muitas pessoas me pediram no Instagram porque foi uma peça que eu fiz para meu uso pessoal no Natal. Então é uma modelagem que já está disponível, você pode adquirir essa modelagem para acompanhar o processo de costura comigo aqui nessa aula. Eu quero te pedir que você deixe o seu like nesse vídeo, que você também se inscreva no meu canal e se você ainda não me segue nas redes sociais, já aproveita para me seguir, o arroba vai passar aí na tela desse vídeo. A vantagem de uma videoaula é que você pode revisitar esse conteúdo quantas vezes forem necessárias para tirar as suas dúvidas. E eu já quero deixar aqui uma mensagem para vocês, porque essa é a primeira vez que eu vou gravar gravei uma videoaula completa de uma peça nesse estilo aqui para o meu canal, porque normalmente esse é um conteúdo que nós fazemos exclusivamente para quem compra as modelagens do meu site. Mas para que você possa conhecer um pouco mais do meu trabalho, nós resolvemos disponibilizar essa aula de forma aberta para que qualquer pessoa possa ter acesso. Então faça bom proveito dessa aula, deixe o seu comentário nesse vídeo me contando o que você achou e vamos lá! Então, gente, vou começar aqui nossa aula mostrando para vocês o posicionamento de corte aqui do nosso molde, tá? Vai ser um bônus aqui para a nossa videoaula, que normalmente eu não faço a parte de corte, já começo com a peça cortada, mas nesse caso eu achei interessante mostrar para vocês e como é um molde pequeno eu consigo colocar aqui na tela para gravação. Então o nosso molde, ele vai estar, quando você receber essa parte aqui da frente pela dobra, então eu já passei para o outro papel desdobrando o meu molde, né? Ele tem aqui a parte das costas e a parte aqui da lateral, que é o recorte princesa, que vão ser dois pares, um par no tecido e um par no forro. No meu caso aqui, eu vou usar o mesmo tecido para o forro. Se você for usar um tecido diferente, você vai cortar aqui no tecido uma vez à frente, né? Um par da lateral e um par das costas, além do babado, tá? Eu, no meu caso, vou cortar tudo aqui no tecido, eu prefiro fazer isso. Eu gosto do acabamento das peças assim. E aí, o que eu vou fazer? Esse tecido aqui é uma tricoline leve. Ele é de listras, então eu já casei aqui as listras na parte de baixo, ele é branco, então eu consigo ver a listra. Então eu casei a listra e passei esse tecido, tá passadinho, para começar a cortar. Então já fica aí a primeira orientação, passe o seu tecido antes de cortar, tá? Isso no caso para quem vai fazer para você ou sob medida, né? Na produção industrial, a peça do jeito que vem em rolo, ela já vai ser cortada. E no caso aqui de tecidos com fibras naturais, o ideal é que você lave esses tecidos, como é o caso da tricoline de algodão, que ela tem algodão, e ela vai, ou no caso pode ser até 100% algodão, ser 100% algodão, ela vai encolher. Então esse tecido ele já foi lavado, quem me acompanha no Instagram já sabe até quando eu comprei. Então eu vou posicionar aqui a minha peça frente pelo fio da frente e vou escolher uma listra aqui para posicionar bem no meio, tá vendo? Eu vou fazer assim que o meu tecido é listrado. Vou escolher essa listra aqui e vou posicionar o meu molde. Nesse caso de ser um tecido listrado, ele já acompanha o fio da peça, tá? O fio do tecido. Se não acompanhar, você tem que medir. Se o seu tecido não tiver listra, como no caso é o meu, você tem que medir o fio até a borda do seu tecido aí, para que a peça ela não fique inclinada. O molde das costas, ele vai ser posicionado o fio nessa parte daqui, ó, do fechamento. Por quê? Porque essa parte ela não pode ficar enviesada, tá? Porque senão o acabamento também não fica bonito. Então vou posicionar em outra listra e vou
botar essa parte. Primeiro eu vou alocar aqui minhas peças, ver como que vai ficar o posicionamento de corte. Para ver aqui certinho como que ele vai ficar. Dá para cortar assim, ó, todas as peças só aqui nessa parte. Então, as costas, eu falei um par, mas na verdade vão ser 2 pares, tá? 2 pares dessa peça das costas, 2 pares desse e um par frente, e o babado vai ser cortado uma vez. E aí, o que é, se você não tiver um tecido listrado, o que você tem que fazer? Você tem que medir do fio da sua peça aqui para a orelha do tecido, para achar o fio do urdume, tá? Então, por exemplo, aqui deu quase 16, 15,7. Então, embaixo tem que dar também a mesma coisa lá, 15,7. Então, seria isso que você teria que fazer. Nessa peça aqui, ó, mesma coisa. Eu tô vendo lá pela última listra, tá dando 36,1. Ó, esse tá um pouquinho inclinadinho aqui, ó. Tem que ficar pra cá. E aí você vai acertando a sua modelagem pra ela ficar certinha no fio, tá? Isso aqui é uma blusa, então é uma peça pequena, não dá tanta diferença. Mas se for uma calça e a calça ela ficar inclinada, por exemplo, no final dá uma diferença absurda, tá? Que eu já inclinei demais. E aí é assim que a gente faz. A gente vai medindo, acertando a modelagem, até ficar toda certinha, da forma como tem que ficar. Acertei a minha modelagem, eu vou riscar com a caneta aqui em volta. Deixa eu só tirar a medida por essa base. Tá certinho. Eu quero que essa parte aqui fique nos quadros, tá? Por isso que eu tô medindo aqui com a régua também, que também é uma outra opção. Aqui ela só tá mais pra cima, mas tá nos quadros. E aí eu vou riscar em volta. Como esse molde, ele já vem com margem de costura, tá? Você não precisa acrescentar a margem de costura. Então, por isso que eu só vou riscar em volta. Tem gente que já vem cortando, aí você faça como você tiver mais prática. Eu sempre risco e depois eu corto, só para não ter erro, tá? Eu risco a minha peça, estou riscando com a caneta vermelha, talvez não apareça aí no vídeo para vocês. Então, estou aqui com as partes já cortadas. O que eu preciso fazer agora? Passar os piques, cortar esses piques. Ou o que você pode fazer também, se você for passar overlock nessas partes aqui da borda da sua peça, você passa o overlock primeiro, depois você marca o pique. Por quê? Porque vai sair no overlock, depois é difícil a beça de achar. Mas se você não for passar overlock, você vem aqui e marca os piques com um cortezinho. No seu molde tem um pique, você vai abrir esse pique na sua modelagem, depois você passa aí pro tecido. Então tem o pique aqui na parte da frente, tem o pique na parte da lateral do recorte princesa e tem o pique da alça, que você precisa passar, porque na hora que a gente for colocar nossa alça, a gente já sabe exatamente onde ela deve ficar. Então a gente pega aqui o nosso molde, vai colocar sobre o tecido e vai fazer o pique para posicionar a alça. Então essa etapa de corte fica por aqui, até a próxima etapa. Então, pessoal, eu tô aqui com a etapa de preparação da peça e eu vou mostrar o que eu fiz para você poder replicar aí na sua peça. Na parte que vai ficar o abotoamento aqui das costas, eu colei uma entretela de algodão, retirando dessa medida a margem de costura superior e inferior e também aqui
da borda onde vai ser a parte do fechamento, tá? Porque essa entretela que eu utilizei, ela tem uma estrutura média, então para a costura não ficar muito grossa depois, a gente coloca respeitando as margens de costura. Eu vou mostrar aqui para vocês um pedaço da entretela, para vocês verem como é que é. É uma entretela de algodão média, tá? Essa entretela, para você fixar, você precisa umidificar ou usar o seu ferro com bastante vapor para ela poder liberar a cola, tá? Você também pode utilizar a entretela de malha se você preferir. No meu caso, eu preferi colocar de algodão para ficar uma estrutura melhor e o caseado do botão não ficar abrindo muito. Então, na parte aqui das costas foi o que eu fiz, tá? Colei a entretela na parte do abotoamento e também na peça que vai ficar os botões. Cortei aqui um viés para formar a alça. Esse viés ele tá com a medida dessa régua aqui, que tem 2,8 centímetros. Eu sempre corto o viés um pouco menor do que a medida do aparelho, no meu caso, que vou utilizar na máquina reta industrial. Se você vai fazer essa peça na máquina reta doméstica, no meu Instagram tem um vídeo de rios te ensinando a fazer a alça usando o faz viés, tá? Que a gente faz as duas dobras, tem o vídeo todo lá mostrando para você uma opção para fazer na máquina doméstica, ou você faz aí do jeito que você achar melhor e mais conveniente. A minha alça, o viés para minha alça eu cortei aqui no sentido do fio, para essas listras depois ficarem assim na horizontal na alça, vai dar um efeito legal na minha peça. Como é para alça, essa tira de viés ela não precisa estar no viés. A gente só corta no viés quando vai fazer partes arredondadas aí que precisa da elasticidade do tecido. A parte do meu babado, eu já adiantei fazendo aqui nas duas laterais as duas dobras de acabamento e também fiz duas dobras de acabamento na barra. E aí tem essa questão aqui da bordinha, do acabamento aqui da barra, que eu faço para não ficar... Se você só dobrar essa barra duas vezes, deixa eu desdobrar e dobrar aqui para vocês entenderem. Eu fiz aqui duas dobras na lateral e duas dobras aqui na barra. Se eu fizer só isso aqui para costurar, fica essa pontinha aqui aparecendo, sabe? E aí eu, pessoalmente, não gosto. Então, como é que eu faço? Eu abro uma das dobras aqui da lateral, dobro a barra uma vez, dobro a lateral novamente por cima da barra e dobro a barra novamente. E aí eu vou ter o acabamento aqui com uma pontinha só aparecendo aqui. Na lateral o acabamento fica melhor, eu fiz isso dos dois lados. Então aqui na parte de preparação a gente prepara o babado, prepara o viés, deixa pronto e prepara essa parte da entretela no fechamento. Aqui na parte da frente da minha peça, o que eu vou fazer também aqui para adiantar na hora da costura é o seguinte, eu vou posicionar o recorte princesa aqui, essa parte está com defeito, mas vai ficar por fora. Então, vou deixar. Eu vou posicionar aqui, ó, alinhando com a barra para ficar no esquadro, tá? Por quê? Porque se eu alinhar por cima e deixar qualquer diferença aqui para a barra, sabe aquelas roupas que fica puxando aqui a costura? Eu não gosto, fica feio. Então, a gente alinha aqui pelo esquadramento da barra e eu venho aqui até eu achar o pique que eu fiz na modelagem e vou colocar um alfinete. E aí eu venho aqui, ó, coloco aqui a pontinha do final do meu recorte princesa e também coloco um alfinete. E aí você pode vir aqui conduzindo esse tecido. E coloco um alfinete mais ou menos aqui no meio. Só para orientação, tá? Para quando a gente for para a máquina costurar, já tá certinha essa etapa e é só costurar. E vou repetir o processo aqui do outro lado. Alinho pela barra, porque eu fiz o esquadramento dessa modelagem na barra. Venho aqui até o meu pique. Coloco um alfinete. Vou lá na pontinha. Essa pontinha da parte do recorte princesa, ela vai passar um pouquinho mesmo. É assim mesmo, tá? Não casa pontinha com pontinha, que senão depois quando virar para passar vai faltar um pedaço.
Então ela tem que passar um pouquinho mesmo, é assim que é feito na modelagem. Só você seguir que vai dar essa sobrinha certinha e tem que ficar. E aqui no meio eu coloco um alfinete. E agora a gente vai para a máquina de costura fazer a costura dessas partes. Então eu vou começar aqui só fazendo a barra na peça que eu já preparei. Vou começar aqui pela borda da lateral. Vou fazer dos dois lados. E agora eu vou fazer a barra em todo o comprimento aqui do meu babado. Então eu tô aqui com a parte do corpinho, vou começar aqui da barra. Gente, recorte princesa, sempre um lado é mais complicado que o outro, tá? Então já saiba isso. E vamos lá. É bom utilizar um guia, igual esse que eu coloquei aqui na máquina, só para manter as costuras iguais nas duas laterais, né? Para não diminuir mais um lado do que o outro da peça. E o forro também, para depois, quando a gente for fazer a montagem da parte externa com o forro, tá tudo casando certinho, tá? O que a gente tem que ver aqui, eu vou mostrar aqui na outra câmera, o que a gente tem que ver aqui nessa parte é se não gerou franzido, tá? E para isso a gente puxa assim para ver se a costura ela tá boa. E agora a próxima etapa vai ser a costura aqui das costas, né? Da parte das costas, unindo aqui com a lateral. Aqui é uma costura reta, então é bem simples, só seguir. A parte mais curvada é que dá mais problema. Costurei um lado. Lembrando que na parte externa é onde a gente vai estar com o tecido entretelado, que nós entretelamos ali para botar o botão. Eu sempre começo da barra para cima, tá? Eu sigo sempre essa sequência lógica aí de montagem na peça. Então, fiz aqui do tecido externo, que vai estar marcado pela entretela aqui na parte do abotoamento. Agora eu vou fazer no forro, mesma coisa. Então, fiz a montagem aqui de toda a parte do corpinho da minha peça. Agora, na parte do babado, eu vou aumentar o ponto aqui, vou colocar no 4. E aí eu vou passar 2 costuras paralelas aqui na outra extremidade do meu babado, que é para fazer o franzido. Arremate e desligar. Tá, fiz as 2 costuras aqui pro franzimento do meu babado.
Etapa concluída. Agora eu vou colocar o aparelho aqui de viés na máquina para fazer a alça. Eu vou fazer tudo que for de costura dessa parte de preparação antes da gente voltar para a mesa para ir para a passadoria. Então eu coloquei aqui o calcador com guia 1,32, já mostrei várias vezes esse guia lá no meu Instagram, né? Esse calcador com guia no meu Instagram. E o aparelho de 3 centímetros aqui de 2 dobras para a máquina industrial, para a máquina reta. Eu vou passar aqui, ó, uma vez só pela molinha, o meu viés. Essa molinha que é o tensor do aparelho, tá? Então, quanto mais vezes você passa pela mola, mais tensionado fica o tecido. Aqui é um tecido plano, a gente não precisa tensionar demais. Mas, às vezes, você vai trabalhar com algum tecido que pede mais tensão. Isso pode acontecer. Do tecido pedir mais tensão. Tem tecido que ele fica assim babadando. E agora eu vou passar a costura aqui. Já retirei o aparelho da máquina. O aparelho ele é colocado nesse parafuso aqui, tá? Para quem não sabe. E aí agora eu vou passar a costura do outro lado, utilizando o mesmo calcador. Por isso que eu utilizo o calcador com guia, tá? Às vezes você pensa, ah, mas para que utilizar calcador com guia? Para a mesma costura que ficou desse lado aqui enquanto eu fazia o viés, ficar do outro lado também. E aí eu só tô apoiando aqui o tecido, conduzindo ele e vou costurando. Então a nossa alça ela vai ficar assim, ó. Vou mostrar aqui na outra câmera, bem de pertinho, com a costura com a mesma medida dos dois lados por causa da utilização do calcador. Bom, uma coisa que eu vou fazer também antes de ir para a mesa para a passadoria é montar a regulagem aqui na alça. Eu tô com essa regulagem, é uma regulagem de 7 milímetros. E a mesma coisa que eu preciso falar para vocês que eu falei no Rios é que esse tecido é um tecido fino, tá? Então, eu consigo trabalhar com essa regulagem aqui. Caso o seu tecido seja grosso, no caso do linho, por exemplo, que eu fiz a primeira blusa dessa, eu não consegui utilizar essa regulagem, porque o tecido era muito grosso. Então, eu precisei de uma regulagem com essa passagem mais aberta. Não é uma regulagem mais larga aqui na largura, não. É mais aberta, tá? E aí, eu passei aqui pela regulagem, ó, a minha alça. E vou passar uma costurinha aqui. Eu boto a regulagem assim em pezinho aqui, ó. Vou dar um zoom para vocês verem. Porque aí eu consigo passar mais pertinho a costura. Dou um retrocesso. Pronto. E aí é só cortar esse excesso aqui que fica. Depois a gente vai terminar a montagem lá na mesa. Então, já tô aqui na mesa, a gente vai começar a etapa de passadoria. Vou começar passando as nossas alças. Para deixar tudo bem alinhadinho. Gente, o ferro, ele é amigo da costura plana, tá? Não tem para onde correr. Costurou e passou para acertar as costuras. Então, passei a alça, vou pegar a argolinha aqui, ó. Vou passar aqui pela alça. A parte da costura aqui vai ser o avesso. E aí eu vou passar, então tem que ficar para a parte aqui de dentro. Ou para você, para onde você estiver olhando. E aí eu vou passar a alça para deixar ela montada já com a argolinha aqui na regulagem. Então vai ficar dessa forma. Vou fazer a mesma coisa na outra alça. Passa aqui na regulagem, pode cortar uma pontinha na diagonal se facilitar aí para você colocar. Nesse tecido não teve necessidade.
E aí eu vou colocar a regulagem aqui na mesma altura. Já vou deixar na mesma altura aqui. O que eu faço é até colocar o dedo aqui dentro, ó. E aí eu já venho com a regulagem até onde der o meu dedo, já tá a medida que eu vou deixar. Então já bate praticamente certinho. Essa alça aqui ela tem que estar já com a regulagem com 37 centímetros. Pronta. Então eu vou cortar só um pedacinho aqui, para não ficar uma regulagem tão grande. Vai ficar dessa forma. Essa regulagem não fica bonito se você colocar uma regulagem que fica na metade da alça não, tá? Essa regulagem é só uma margenzinha de regulagem. Então não fica esteticamente legal quando a gente bota uma regulagem muito larga. Uma medida de sobrando, né, para regular muito larga. Agora eu vou começar a abrir a costura aqui da peça. Nesse tipo de peça aqui vai ser uma peça toda embutida e não é um tecido que desfia muito, eu não passei overlock, tá? Se você estiver trabalhando com um tecido que desfia, no caso daquela blusa de linho, eu passei overlock nela toda, porque o tecido desfiava. Esse aqui não, esse não desfia tanto, não tem necessidade, porque assim fica até menos grosseiro. A gente abre bem a costura no ferro, nem vai aparecer a costura aqui na parte externa da peça. Aqui nessa parte da curvatura do busto, eu vou começar passando essa parte que é reta aqui. E aí, o que acontece? Quando chegar nessa curvatura ali, provavelmente o tecido vai pedir uns piques. Quando é um tecido que ele abre um pouco a trama, não pede. Dá para você continuar passando sem ter que abrir pique. Mas quando o tecido ele é um pouco mais rígido, assim, com a trama mais fechada, como é esse aqui, vai ter que dar pique aqui nessa curvatura para poder assentar, porque ele vai começar a gerar umas pregas, sabe? Eu prefiro quando eu consigo fazer a abertura da costura sem dar pique. Eu não gosto de dar pique no tecido. Mas tem vezes que não vai ter jeito e vai ter que dar o pique. Aqui eu vou tentar abrir essa costura sem o pique, mas ele já vai embolando todo, ó, quando chega aqui na curvatura, e não tem jeito. Tem que dar o pique ou diminuir essa margem, diminuir a sobra de margem de costura, tá? Aí eu vou pegar essa almofada aqui de passadoria. Essa almofada eu que fiz, tem vídeo no YouTube, acho que tem vídeo dessa almofada lá. E aí eu vou abrindo essa costura bem direitinho. Vocês vão ver que desse lado aqui, ó como é que ele vai franzindo. Eu vou deixar assim, sem dar pique, mas desse lado não vai ter jeito. Vou ter que dar pique, senão a costura não vai assentar. Ó como já abre. Eu evito, gente, ao máximo dar pique, não gosto. Que às vezes até aparece no direito do tecido, mas esse busto princesa aqui, ele é bem, com a curva bem acentuada. E aí do lado direito a gente vai ter a costura assim bem assentadinha, vai passando, assentando. Pode dar um choque térmico também, utilizando uma pedra ou uma madeira. Para ficar o acabamento da costura bem bonito. E eu vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Agora, o que a gente vai fazer é o franzimento aqui do nosso babado, tá? Você vai puxar a linha aqui do avesso da peça, que é a linha da carretilha, para poder franzir. Então, a gente puxa as duas linhas juntas aqui, ó. E vai franzindo. Agora é paciência para ir fazendo o franzimento, devagarinho para não arrebentar a linha.
Eu vou puxando aqui e empurrando para lá, ó. E aí eu vou fazendo isso e conduzindo esse franzido aqui. Essa peça, esse franzido não é muito franzido, na verdade. Nessa peça não tem muito franzido, é um franzimento suave. Então a gente vai conduzindo aqui o franzido. Tem que ser a gente passa 2 vezes essa linha, justamente para ficar mais firme na hora de fazer esse processo aqui. Porque se você passar a linha uma vez só, ela vai arrebentar com mais facilidade. Aqui ela fica mais firme e a gente consegue ir conduzindo aqui o franzido sem ter maiores problemas e ter que refazer isso. Eu só vou, assim, fazer esse processo prévio, tá? Porque depois eu vou ajustar de acordo com a largura ali da minha peça. E aí eu vou distribuindo esse franzido melhor quando a minha peça ela já estiver fechada. Só tô adiantando aqui esse processo para mostrar para vocês. E quando a peça estiver fechada, a gente vai encaixar o babadinho ali na abertura onde ele vai entrar na parte da barra do corpinho, né? O legal desse corpinho também é que você pode usar até para... Então, vou deixar o meu babado assim previamente franzido para depois terminar esse franzimento ou ajustar o franzimento quando a peça já estiver fechada. Que lindo que já tá, gente. E agora, vamos pegar a parte aqui do corpinho, que já foi passado tudo certinho, ó. E aí, vamos posicionar a alça. E aqui é o seguinte. A alça, sempre conduzindo aqui pelo lado do tecido externo. No meu caso, eu tô usando o mesmo tecido, então eu tô me conduzindo aqui pela entretela na parte de fechamento. Eu vou pegar a minha alça e vou posicionar essa alça a 1 centímetro aqui da borda. Porque é a margem de costura, tá? Eu vou posicionar essa alça aqui. E a outra a mesma coisa. Já posiciona de uma vez antes de... Vou posicionar de uma vez antes de voltar com essa peça para a máquina. Então, eu tô com a minha alça posicionada aqui. E na parte de trás... A gente tem o pique aqui do posicionamento da argolinha. Vou pegar mais um pedacinho dessa tira aqui que sobrou. Note que a regulagem da argola tá, a alça ela tá direito com o direito da peça, tá? Vou passar essa tira de viés aqui pela argola. Vai ficar dessa forma aqui. E aí eu vou posicionar aqui, ó, vindo com a minha alça, ó. No mesmo sentido aqui, ó. A alça tá o direito com o direito aqui da minha peça, ó. Vou vir aqui conduzindo aqui para a parte de trás. E vou colocar aqui, ó. E aí vou alfinetar aqui, ó. Agora eu vou virar o direito aqui do tecido externo com o direito do meu forro. E aonde eu vou alfinetar agora? Agora eu vou alfinetar nos encontros de costura. Vou posicionar aqui costura da lateral com a lateral. E vou alfinetar. Pra ficar bem certinho, eu passo bem no meio aqui da costura, ó. Eu peguei o tecido externo, ó, peguei o alfinete e passei bem no meio aqui da costura, ó. Ele passa até entre os pontos. E vou passar e coloco aqui do outro lado, ó. E alfineto dessa forma. Então, eu tô aqui com a peça alfinetada, aqui a alça, as costuras lateral, costura do recorte princesa, a alcinha aqui da frente, ó. Do decote. Todas as costuras encontradas aqui e alfinetadas. Agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai passar a costura aqui de 1 centímetro em toda essa parte aqui, ó. Da parte das costas, passando pelo decote, até chegar aqui na outra lateral das costas, tá? Então, é isso que a gente vai fazer na máquina agora e depois a gente já vai passar a costura de segurança também na máquina.
Então, eu tô aqui já na máquina e eu vou passar a costura aqui, como eu falei com vocês, uma costura de 1 centímetro, partindo aqui da lateral costas, do abotoamento das costas até o outro lado, tá? Quando chegar aqui na parte da alça, eu vou dar um retrocesso também para ficar mais firme. Aqui, ó, nessa pontinha, eu tenho que parar 1 centímetro e já virar o meu tecido, tá? Que essa é a margem de costura. E aqui tá a minha alça, ó. Minha alça, ela vai estar aqui bem nesse cantinho. Deixa eu encostar ela lá na agulha. Bom, eu fiz a costura e o que eu vou fazer agora? Eu vou virar aqui, depois de fazer a costura, o que você vai fazer é conferir isso aqui, ó, para ver se ficou do mesmo tamanho. Caso não tenha ficado, é a hora de consertar, é antes de fazer a costura de segurança, tá? Então aqui eu já medi, tá certinho. A alça não tem muito mistério, vai estar tudo certinho. E agora a gente vai passar a costura de segurança, que é a costura que vai colocar a sobra de tecido, a margem de costura para o lado do forro, para a peça não ficar virando. Então aqui, colocando a margem de costura para o forro, eu vou passar o pesponto. E o pesponto a gente vai até aonde der, tá? Aí eu vou te dar uma informação importante também, especialmente quando chegar na parte curva aqui da blusa, é não esticar, tá? É só conduzir o tecido, porque senão pode ficar sobrando um papo aqui na cava. Na parte do decote aqui é a mesma coisa, eu vou começar onde dá. Em nenhuma dessas partes eu vou esticar o tecido, pelo contrário, eu vou conduzindo o tecido na máquina para não esticar. E agora aqui na outra cava, começa onde dá também, onde você conseguir encaixar aí na sua máquina. Então eu fiz aqui a costura de reforço, eu vou lá no ferro para assentar isso aqui. Eu não vou gravar dessa vez porque não tem necessidade, só vou passar o ferro aqui para assentar a costura e volto aqui para fechar essa partezinha aqui do fechamento da blusa. Então depois de passar tudo certinho, a gente vai fechar aqui a parte que vai ser o abotoamento, tá? Então vou virar aqui minha peça. Vou posicionar a costura aqui, ó, virando para o forro, nessa parte aqui, ó, dobra a costurinha aqui para o forro, e aí eu vou passar uma costura aqui de 1 centímetro. E vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado, ó. Vou abrir aqui a minha peça. Aqui, ó, a costura para o forro vai ficar assim. Ou, aliás, para o forro, né, pro avesso vai ficar assim, ó. Posiciono também na máquina 1 centímetro. E vou passar a costura.
E agora, aqui esse cantinho, eu vou com um pedacinho na diagonal, porque tem a entretela aqui. Pronto. Pra ficar essa pontinha assim bem bonitinha, ó. Vou fazer a mesma coisa do outro lado, vou cortar aqui na diagonal. Essa tesoura mesmo de picote, que é que tá aqui na máquina. Viro aqui para o avesso, ó. Ela já sai direitinho quando a gente dobra a costura. Antes de virar, fica essa pontinha quadradinha, ó. E agora o que a gente vai fazer? Passar um pesponto aqui também, virando para o avesso. Virando para o forro. Até onde der. Essa costura de segurança, ela deixa o acabamento muito mais bonito, tá? Então, fechando aqui a parte da lateral, que vai ser o abotoamento. Aqui a gente sente a entretela, tudo direitinho. Vamos lá passar. E agora é que vai entrar a parte do babado, que o babado ele vai encaixar nessa abertura aqui que ficou na parte da barra do nosso corpinho. Então, gente, estou com a minha blusa aqui na mesa. E agora é que entra a questão do babado encaixar aqui. Porque agora o babado ele tem que ir de uma ponta, pegar aqui nessa ponta até a outra ponta, tá? Então, vocês não vão conseguir ver no vídeo que eu não consigo focar a blusa toda. Mas eu pego a minha blusa e estico ela aqui na mesa, ó. E aí eu vou colocar o babado bem certinho aqui de uma ponta a outra e vou dividindo esse babadinho aqui, eu vou dividindo o franzido para ele ficar bem distribuído em toda a peça. É isso que eu vou fazer. E aí depois de fazer isso, o babado tá certinho. Eu vou alfinetar aqui pela parte a parte do tecido externo, eu vou alfinetar esse babado aqui. Porque eu vou costurar primeiro no tecido externo, só para firmar, para o franzido ele não correr e ficar mais franzido em um lugar do que o outro, tá? Então, vou fazer assim, porque na outra blusa que eu fiz, eu já fiz passando aqui, ó, colocando aqui o babado, encostando ele aqui, ó, na lateral, e já vim com forro por cima e já fui costurando, deixei só a abertura no meio para depois desvirar a peça. Mas aí o franzido, eu achei que ficou em alguns lugares, acabou ficando mais franzido que o outro. Então, não vou fazer isso dessa vez. Eu vou franzir, vou costurar primeiro na parte externa, a partir aqui da lateral até a outra, e depois eu vou colocar o forro e vou costurar novamente, tá? Só porque eu achei que assim vai ficar melhor. Mas se você achar que é mais rápido, dependendo aí quem vai trabalhar com isso para vender, você vai colocar aqui o babado direito com o direito do tecido externo, vai vir com o seu forro aqui, ó, e você vai costurar. Quando chegar aqui no meio da peça, você deixa uma abertura em torno de 1 palmo para poder desvirar a peça, e depois nessa parte a gente vai fazer ponto embutido manual, tá? Ponto invisível manual. Então, como eu falei, eu vou começar costurando esse babado aqui no tecido externo para depois vir com o forro. E o babado tem que finalizar aqui bem antes aqui da costura que já vai para as costas. Então, eu costurei o meu babado aqui no tecido externo. Agora que ele tá firme, eu posso manusear o forro tranquilamente, que era o meu objetivo. Então, agora eu vou dobrar aqui, ó, o forro, passando para trás a costura de reforço. Vou botar essa parte aqui toda para dentro aqui da parte do corpinho da blusa. E agora eu vou passar a costura aqui
unindo, né, o forro a essa parte que eu acabei de costurar. Pronto. Aí, uni o forro. Aqui a abertura da frente ficou aqui, ó. Eu vou só desvirar essa lateral aqui para medir, para ver se está do mesmo tamanho dos dois lados. Porque isso é importantíssimo nessa peça, já que vai ser um abotoamento, né? Tem que ir virando, fazendo o pespontozinho, porque já ajuda a virar e o acabamento fica assim, ó. Perfeito. Então, tô com a peça aqui. Ó, no avesso aqui a gente vai ter essa aberturinha que a gente vai fechar depois com ponto manual. Essa blusa, ela é toda embutida, então fica um acabamento muito bonito. Agora a gente vai passar para assentar essas costuras todas. As pessoas normalmente falam das minhas peças, do acabamento, e é porque vocês estão vendo aí junto comigo nessa aula que eu passo o tempo todo a peça, para o acabamento ficar realmente superior, tá? Então, uma peça bem acabada, ela tem essa etapa de passadoria muito bem feita. Antes de fazer a passadoria, eu vou conferir todas as medidas aqui para ver se tá batendo. A parte do babado aqui também, ó, certinho. As costuras aqui já estão casadinhas, porque eu já fiz na máquina. Agora vamos passar. E a nossa peça, ela tá quase pronta. Agora é a parte do abotoamento. Aqui é opcional você fazer uma costura aqui de demarcação, tá? Do abotoamento. Se você quiser fazer, você pode fazer. Nas outras peças que eu fiz, eu não fiz essa marcação, mas nessa peça aqui eu vou fazer. Eu vou pegar a minha régua aqui, vou posicionar aqui alinhando com a borda aqui do meu top e vou fazer uma linha aqui, que é onde eu vou costurar. Então, eu passei aqui a costura na parte do azul marinho, dá pra ver bem, ó. Eu vou fechar essa abertura com ponto manual, tô com a agulha de mão aqui. Vou introduzir a agulha aqui. Só para passar esse primeiro ponto. E aí, ó, você vai fazer o quê? Você vai dando um pontinho aqui. E vai pegar embaixo. Deixa eu ver se tá focando bem aí. Pega aqui. E embaixo. Então, eu fiz o ponto invisível aqui para fechar essa abertura e agora a gente vai fazer aqui o caseado, ou a marcação dos botões. Eu vou pegar uma régua aqui. Essa minha marcação aqui, ela tá com 3 centímetros. Eu vou marcar 1,5. E vou passar uma linha reta. Essa caneta que eu tô usando é uma caneta que apaga, tá? Então, é nessa posição aqui que vai ficar o meu caseado. Você pode transferir essa partezinha do molde para um gabarito e marcar aqui o ponto de início de cada caseado, tá? Eu não fiz isso anteriormente, então, para não ficar o vídeo muito longo, não vou fazer isso agora, mas eu vou posicionar só aqui onde eu tô vendo a borda. Vou marcar aqui só o início, que aí depois eu venho e marco certinho em cima da linha. Então, aqui, ó, vai ser o início do meu caseado, ó. Em cada uma dessas partes.
Então, aqui na máquina doméstica é o seguinte, o ponto está aqui no caseado, botei no ponto de caseado, essa minha máquina faz caseado em um passo, tá? Eu não sei como é que é a sua forma de fazer caseado, mas eu vou te mostrar como eu faço na minha máquina. O ponto está em torno aqui de 3,5, girar, rotacionar o botão para a sua direita menor vai ficar o ponto do caseado. O botão a gente pega e coloca nessa parte aqui do calcador de caseado, e aperta bem ele. Deixa ele bem apertadinho, porque é a partir disso aqui que a máquina vai fazer o tamanho, o comprimento aí do nosso caseado, tá? Então tá bem apertadinho. E esse é o calcador que a gente usa nessa máquina Singer. Eu vou colocar ele aqui na máquina. E aí eu vou falar o processo nessa minha máquina, tá, pessoal? Nessa minha máquina, o caseado a gente faz do início do caseado para o final. Por isso que eu marquei o início do caseado ali com vocês, tá? Deixa eu ligar a máquina. Deixa eu ligar um pouquinho a câmera aqui para vocês verem. Tá, então o que que acontece? Ela tem essa parte aqui que a gente puxa. Então, essa partezinha aqui da máquina, a gente precisa puxar para baixo e apertar para trás, tá? Que senão ela não inicia o caseado. Agora eu vou pegar aqui a minha blusa, vou posicionar o início aqui onde eu fiz a marcação do início do caseado aqui na máquina. Lá dentro ali do calcador, eu posiciono ele bem certinho sobre a linha também que eu fiz aqui no centro. Por isso que é importante fazer essa linha para a gente orientar na hora de botar aqui para fazer o caseado, a gente sabe exatamente onde tem que ficar. E eu vou apertar o botão, o pedal. Essa máquina faz caseado, como eu falei, em um passo, tá? Pronto. E o caseado vai ficar assim, dessa forma, ó. Então, tô aqui com a minha peça já na mesa, vou passar para já tirar essa marcação da caneta que apaga. Que depois que já estiver com o botão tudo certinho, a peça já tá pronta. Tirei as marcações da caneta que apaga, vou pegar o meu abridor de casa aqui. E aí, a dica para você nunca rasgar o seu tecido primeiro, você não vai posicionar o abridor bem coladinho aqui com o início da costura, não. Eu posiciono um pouquinho depois, e aí você introduz o abridor de casa já saindo com a ponta dele lá, ó. E aí você abre a casa. Se precisar abrir mais, você vem e termina aqui o serviço, tá? Então, assim, não tem erro, não tem como você cortar tecido, não tem como nada. Igual a pessoa falar, botar alfinete, tem necessidade de nada disso, tá, gente? Posicionou aqui, sai com a ponta do abridor, ó. Não dá erro. E nunca abre até o final, não, tá? É um pouquinho antes que você vai parar. Eu comprei essa máquina doméstica só para fazer caseado, gente. Por isso que eu uso pouco, as pessoas pedem às vezes tutoriais nessa máquina, mas eu trabalho com costura industrial, então é pouca coisa que eu faço nela. Então aí, ó, o caseado tá perfeito. Posicionar aqui a parte do caseado sobre a outra parte, onde vai ser aplicado o botão. Vou pegar minha caneta que apaga, vou marcar aqui o meio do caseado mais ou menos, ó, posicionando ali onde eu quero que fique aqui o abotoamento, tá? Então, eu tenho aqui as marcações do posicionamento do botão. Peguei uma agulha aqui manual, vou passar uma linha dupla, para eu ter que dar menos volta na aplicação desse botão.
Aqui você vai pegar só uma das partes do tecido, tá? Não vai pegar as duas partes. Então é isso, pessoal. Tá aqui a nossa blusa pronta. A parte do abotoamento por dentro toda embutida. A alça com regulagem. Agora a gente faz uma limpeza, tira a linhazinha que tiver aparente aí. Eu espero que você tenha gostado dessa aula, que você tenha aprendido aí bastante coisa, técnicas de costura para quem está começando, para quem produz aí, já recebe a modelagem do P ao GG para comercializar, então é muito prático. E até a próxima aula.